Mas vamos lá. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da Semana Mato Grossense de licitações. Segundo dia, hoje com o nosso mestre aqui, José Roberto Tiossi Júnior. Espero que vocês estejam gostando. Ontem o nosso evento foi com o professor Jamil Manasfi, com o professor Natanael Alcântara, e era para ser 2 horinhas só, e houve uma empolgação, acabamos saindo aqui quase 11 horas da noite. Então, foi um evento muito gostoso. Ontem a gente falou de planejamento da contratação, também sobre pregão eletrônico, né? Com o professor Jamil e com o professor Natanael. E hoje, com o professor Tiossi, a gente vai falar de gestão e fiscalização de contratos. É isso, professor? Exatamente, com foco na nova lei de licitações. Eu percebo que é o tema do momento, todo mundo correndo contra o tempo agora, tem muita gente já falando que está aplicando a nova lei de licitações, e a primeira pergunta que eu faço é: tudo bem, fez já uma dispensa na nova lei, fez um pregão na nova lei, e a gestão e fiscalização de contratos? Já houve a devida designação desses servidores? Existe um regulamento com as atribuições do gestor e do fiscal? Foi feita a devida capacitação do gestor e do fiscal? E daí fica aquele silêncio, o pessoal desconversa. Então, é um ponto muito importante e que ganha um destaque muito grande na nova lei de licitações. Então, essa live aqui, né, esse evento tem uma importância muito grande para a implementação da nova lei de licitações. Sim, sim. A gente faz o evento gratuito, né, professor? Porque nós sabemos que não é possível sempre a participação de todos. Seja pela distância, eu não sei se o senhor conhece já o Mato Grosso, mas é um estado bem grande. Então, eu que morei a vida inteira em São Paulo, por exemplo, a cidadezinha do lado da outra, 8 quilômetros era minha vizinha, aqui é 80. Então, a gente tem essa pequena diferença, né? E nos eventos online que nós realizamos aqui, facilita, viabiliza a participação de todos e sempre de forma gratuita. A Avante sempre arca com todos os custos que tiver com arcar para fazer de forma gratuita e levar o conhecimento o mais longe possível. Sempre esse é o nosso foco. Nos presenciais não tem como, tem um custo de logística muito grande, e aí a gente precisa pagar as contas, né? Minha filha também precisa comprar roupinha para ela, comidinha, então a gente precisa pagar as contas. Todo mundo tem que ganhar, assim como os alunos ganham a moeda de troca, que é o conhecimento do dia a dia prático para poder aplicar, para poder trabalhar, né? E é por isso que a gente faz os eventos online. É uma honra recebê-lo aqui em um evento nosso online. Nossos alunos também estão extremamente honrados, que alguns já comentaram comigo durante o dia. E hoje a gente vai discorrer sobre o tema. Antes de começar, professor, eu vou te fazer a pergunta mesma que eu fiz para o Jamil ontem, tá? Vamos lá. No Congresso Mato Grossense de Licitações, você vai estar? Com certeza, presença confirmada. A gente conseguiu abrir uma brecha na agenda. Eu que tenho parentes aí no Mato Grosso, mas ainda não conheço o estado. Tenho vários familiares em Sinop. Aqui? E para mim vai ser uma alegria conhecer o estado do Mato Grosso, ainda mais participando de um evento desse porte, com um timaço de professores. É uma alegria muito grande. Será muito bem-vindo e vamos fazer um evento muito grande. Aliás, lá no nosso Instagram tá rolando um sorteio de um ingresso pro Congresso Mato Grossense de Licitações. Então tem que marcar 2 coleguinhas lá do órgão, um diamantezinho, porque tem gente que vem de fora e comenta 2 lá, porque já imagina que tá rolando alguma coisa e comenta 2 amigos, tudo mais, mas não marca o diamante. Aí a gente sabe que não é do sorteio. Então todo mundo vai comentando lá e já vai garantindo a sua fezinha, né, digamos assim. Professor, sem mais delongas, eu gostaria que você se apresentasse brevemente. Eu acho que ninguém vai deixar de te conhecer, mas se tiver alguém que não te conhece, se apresentasse brevemente e a gente discorrer um pouco mais, né, sobre a gestão e fiscalização de contratos na nova lei. Eu estou aqui te acompanhando e aprendendo muito com você. E ó, já vou avisar os alunos a mesma coisa que eu avisei ontem, tá? Usem o chat aí, conversem muito, que a gente vai dialogando, a gente vai crescendo no conteúdo. É sempre enriquecedor quando todo mundo participa, não é? Isso mesmo, Matheus. Eu, então, mais uma vez, agradecer o gentil convite, a oportunidade. Para quem ainda não acompanha, não conhece meu trabalho, está lá nas redes sociais, @licitações municipais.
A gente tem um perfil cujo grande objetivo é compartilhar conhecimento com foco nas decisões dos tribunais de contas, novidades legislativas, a própria agenda dos nossos eventos. E a gente tem recebido um feedback muito positivo. Isso que nos entusiasma a permanecer nesse trabalho, a realmente nessa troca de experiência, porque todo dia é um novo aprendizado, todo dia é um case de sucesso que eu recebo, um compartilhamento de algum colega. E eu sou um entusiasta desse tema licitações de contratos, sou apaixonado pelo tema, não me vejo atuando e trabalhando em outro segmento do direito. Eu digo que quando eu cansar de licitações de contratos, eu vou vender coco na praia, eu vou fazer outra coisa, porque atuar na advocacia tradicional é algo que não me pega. E eu sou paranaense, resido em Maringá, a 400 quilômetros da nossa querida capital Curitiba, tenho mestrado em Direito, professor de algumas pós-graduações com foco na nova lei de licitações, é o caso da PUC Paraná, Católica de Santa Catarina, Escola Mineira de Direito, Policivitas, Escola de Direito do Ministério Público, ali no Mato Grosso do Sul. Então, a gente vem, ao longo dessa trajetória, aprendendo e compartilhando um pouquinho desse nosso conhecimento. E alegria receber um time tão seleto aqui também de espectadores, de alunos nos acompanhando. Eu vou te contar um detalhe, viu? A gente teve mais de 200 inscrições, mas o pessoal às vezes confunde horário, vai chegando, então a gente vai sempre no meio do caminho, vai aparecendo o pessoal todo aqui. Eu já mandei um e-mail, inclusive, aqui para relembrá-los, né, do horário, mas foram mais de 200 inscrições, então daqui a pouco começa a chegar todo mundo. E a maioria aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Eu também tenho familiares em Sinop e estou morando em Sinop nesse momento. Então, quando o senhor quiser vir para cá também, a gente conhece aqui, vê o que tem de bom para fazer. Maravilha. É igualzinho, o calor do Mato Grosso é igualzinho do Paraná nessa época, viu? É o que dizem mesmo, que eu não vou sentir muita diferença, porque até a própria cidade de Sinop, ela é muito semelhante com Maringá. Então, minhas tias estão sempre aqui, elas comentam como se sentem em casa, tanto aí quanto aqui. Sim, sim, é bem parecido. Professor, mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Quando a gente fala da gestão e fiscalização de contratos, hoje, o que você vislumbra de dificuldades e de caminhos também, né? De possibilidades, principalmente a gente fala aqui de órgãos municipais, órgãos estaduais, nós também temos alunos do Sistema S, o que você vislumbra para todos esses alunos, até para dar uma luz para quem está um pouco perdido? Olha só, no campo prático, efetivamente, o que eu tenho visto no âmbito da gestão e fiscalização de contratos é que ela existe apenas no aspecto formal. Está lá no artigo 67 da Lei 8.666, que precisa de um fiscal para cada contrato, e, de fato, no papel, documentalmente, existe um servidor designado como fiscal, mas, na maioria dos casos, ele sequer sabe que ele é o fiscal de contratos. Muitas vezes ele descobre com a publicação no Diário Oficial do seu nome. E na nova lei de licitações, o que eu venho batendo muito na tecla é que nós possamos não cometer os mesmos erros que aconteceram no âmbito da 8.666. Então, nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente, e para isso nós precisamos mudar os nossos procedimentos, a nossa forma de agir, porque se tem essa previsão expressa na legislação, existe um objetivo. Ontem vocês fizeram aqui o evento falando sobre planejamento, e de nada vale um bom planejamento, com termo de referência, com projeto básico, com estudo técnico preliminar, com uma boa pesquisa de preço, instrumento convocatório, até mesmo um agente de contratação, pregoeiro devidamente capacitado, se lá na ponta, durante a execução, a administração pública é omissa. Obviamente, não estou generalizando, né? Nós temos vários cases de sucesso, nós temos, sim, administrações que zelam por essa importante etapa, mas, em larga escala, o que eu percebo é que a licitação, em tese, tornou-se um fim em si mesmo. O pessoal está muito preocupado em declarar um licitante vencedor, e a partir do momento em que um pregão, uma concorrência, uma licitação, ela dá certo, é uma empresa declarada vencedora, o pessoal parece que vai ali, dá um soquinho, todo mundo comemora, fica feliz, vira as costas e vamos para a próxima licitação. Como se o contrato tivesse uma vida própria, como se ele seguisse de forma autônoma, e esquecem que demanda
um acompanhamento, uma gestão, uma fiscalização. E a nova lei de licitações, ela traz uma roupagem bem legal, mudanças substanciais em relação a 8666, que precisa de muita atenção, né? Inclusive para aplicação e implementação da nova lei. Tem um artigo que eu gosto de destacar logo de início e que demonstra uma sensibilidade do legislador, ainda mais nesse tema de contratos administrativos, que é o artigo 18, provavelmente vocês falaram dele no evento, que ele dispõe sobre etapa preparatória, mas o parágrafo 1º, inciso 10 do artigo 18, dispõe sobre a necessidade, o dever do gestor público em capacitar fiscais e gestores de contrato previamente à celebração de tais instrumentos. Ou seja, para que a nova lei de licitações seja efetivamente aplicada, para que a administração pública atenda à vontade do legislador e, eventualmente, fique isenta de responsabilidade no futuro, é fundamental que nós tenhamos essa capacitação dos fiscais e gestores de contrato previamente à celebração de tais instrumentos. Porque subentende que, a partir do momento em que você já está adotando a nova lei de licitações, significa que você já tomou todas as cautelas necessárias. E uma delas é dar condições mínimas para que os colaboradores consigam exercer as suas atribuições. Como que eu sou designado fiscal de um contrato, de uma lei nova? A gente tem dificuldade até hoje de compreender a 8666, a 10520, daí chega uma lei recém-nascida, e daí já me jogam essa responsabilidade, porque a fiscalização de contrato é uma responsabilidade muito grande, sem que eu tenha essas condições mínimas. Então, é um ponto muito importante e que não está na legislação por acaso. Existe, sim, todo um fundamento para isso, um interesse público, e não só em relação a esse artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10, mas existem pelo menos 4 dispositivos expressos na nova lei de licitações em que demonstra a sensibilidade, novamente, do legislador ao buscar a valorização dos servidores públicos, porque ele demanda a capacitação, ele demanda a formação dos servidores públicos. Afinal de contas, são os agentes que estarão manuseando vultosas quantias de recursos públicos. Então, esses servidores precisam de capacitação. Capacitação não é despesa, capacitação é investimento, e ela traz a segurança jurídica principalmente para o ordenador de despesa. Então, como que um prefeito, como que um gestor público vai implementar as políticas públicas que constavam lá no seu plano de governo, se ele não tem servidores habilitados, se ele não possui uma equipe que possua segurança jurídica? Porque a grande realidade hoje na administração pública é o medo, é o receio da responsabilização, é a paralisia com medo de, a qualquer momento, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o GAECO chegar ali na instituição e levar computador, e levar tudo e pedir cópia, como se estivessem praticando um ato ilícito, um ato ilegal, algo proibido. Então, assim, o que eu venho batendo muito na tecla é para nós descriminalizarmos as contratações públicas, aproveitar que a nova lei está aí, ela traz essa roupagem diferenciada, para que exista uma leveza, para que exista uma tranquilidade por parte dos servidores públicos que estão ali operacionalizando e instrumentando um processo licitatório. Eu acho que a mensagem já fica muito clara, né? Eu converso muito com os alunos aqui e realmente tem um medo, porque assim, a gente vai falar de responsabilização. A responsabilização do agente público, principalmente na nova lei de licitações, ela passa a ser muito grande, e ontem até o professor Jamil estava falando, né? Vai chegar, vamos esperar abril, porque lá no dia 1º de abril ainda os municípios pequenos não precisam aplicar. E o professor Jamil ressaltando, mas calma, o que você não vai precisar aplicar? Porque a 8666 ela vai ser revogada. Então, são alguns detalhes que você não vai precisar aplicar. E aí a gente traz de novo para a capacitação para amenizar a responsabilização do agente. E isso com diversas leis, né, professor? Não só a nova lei de licitações, mas esse fato de conhecer para não incorrer em erro, né? Exatamente. A vontade do legislador foi unificar em um só ordenamento
importantes legislações. Então, nós temos agora a Lei 14.133, que praticamente ela incorpora a 8.666, a 10.520 do pregão e a 12.462 de 2011, que é do regime diferenciado de contratação. Porém, ela não resolve o problema. Nós vivemos em um país de extensão continental e nós temos uma verdadeira colcha de retalhos no âmbito normativo. É uma pluralidade de normas. Então, imagina só, nós temos a Lei 14.133, mas além dela, nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que tem as prerrogativas das micro e pequenas empresas. Nós temos essas inúmeras instruções normativas e decretos que estão saindo semanalmente, regulamentando a nova lei de licitações, porque, por mais que ela tenha 194 artigos, o legislador ele não conseguiu esgotar todos os temas. Até porque muitos desses temas eles serão regulamentados de acordo com a peculiaridade de cada órgão licitante, de cada entidade. Então, pelo menos 40 dispositivos na nova lei demandam regulamentação. Se vocês pegarem lá no site do Planalto, derem um Ctrl F ou um Ctrl L, vocês encontrarão a palavra regulamento ou regulamentação por pelo menos 40 vezes. E daí, mais uma vez, eu vejo servidores batendo no peito que já estão aplicando a nova lei de licitações, e a pergunta que eu faço é: como que vocês estão aplicando sem os regulamentos? Porque a lei ela está vigente desde o dia 1º de abril. Então, pode ser utilizada e ela deve ser utilizada o mais rápido possível. Até porque nós estamos no mês de agosto. Começaram as eleições. Em outubro, efetivamente, tem eleição. Em novembro, tem Copa do Mundo. Daí vem Natal e Ano Novo. Carnaval chegou abril. O pessoal está esperando o quê? Para capacitar, para implementar a nova lei. Já passou do tempo. Eu tenho o Bento, e o meu filho ele tem 1 ano e 2 meses. E ele está dando os primeiros passinhos. E o que eu percebo, né, fazendo um paralelo com a nova lei de licitações? Que a nova lei de licitações ela fez 1 ano em abril, né, agora maio, junho, julho, agosto. Está 1 ano e 4 meses. Então ela está mais velha que o Bento. E eu percebo que em muitos lugares ela sequer está engatinhando, né? Quem dirá dando os primeiros passinhos. Está tudo atrasado. E eu vejo algumas teorias da conspiração que existirá uma prorrogação de prazo. Isso daí não vai acontecer. O legislador já deu 2 anos justamente para validar a nova lei, um período de test drive. Mas eu estou aguardando a União soltar os regulamentos. Pessoal, não aguarde a União, faça você os seus regulamentos enquanto município, enquanto Estado. Aproveite as suas prerrogativas constitucionais e regulamente de acordo com a estrutura da sua entidade. Então, assim, a gente deve imediatamente buscar a aplicação da nova lei, mas quando eu digo imediatamente, não significa aplicá-la de forma arbitrária, mas de forma consciente, de forma organizada, de forma planejada, constituindo uma comissão de transição para a implementação dessa nova lei de licitações. Então, solta ali uma portaria, pega representantes do Procuradoria Jurídica, do Controle Interno, do setor de compras, de licitação, um de cada secretaria. Vamos juntos construir os regulamentos da nova lei, as minutas de termo de referência, de edital, de contrato, de ata de registro de preço, porque licitação não é apenas a escolha do licitante vencedor, o pregoeiro, a comissão de licitação. Licitação é um procedimento multidisciplinar, multissetorial, que envolve inúmeras expertises, que começa lá no setor requisitante. Então, pode ser que venha da saúde, que venha da educação, que venha da Secretaria de Obras, tem a participação da contabilidade, da procuradoria. Então, assim, demanda várias mãos para que nós tenhamos, sim, um objeto que atenda às finalidades públicas. E voltando ao início da minha linha de raciocínio, o que eu pergunto é, como que estão aplicando sem regulamentos? Porque se a gente olha a lei, ela dispõe que nós temos agora o agente de contratação, ela dispõe sobre comissão de contratação, traz novamente a figura da equipe de apoio, remete à necessidade dos fiscais e gestores de contrato, porém, na legislação a gente não encontra quais são as atribuições desses servidores. Daí a gente vai lá no artigo 8º, parágrafo 3º da nova lei, consta que as atribuições elas serão definidas em regulamento. E esse regulamento é cada entidade que deve desenvolver.
Porque a Câmara Municipal é diferente da Prefeitura, que é diferente do governo do Estado, que é diferente da União. Como que nós vamos seguir uma regulamentação que dispõe sobre atribuições de servidores públicos, cuja estrutura é totalmente inadequada? A gente pega ali o artigo 5º da nova lei, que traz os princípios, combinado com o artigo 7º, eles falam sobre a segregação de funções. O que é segregação de funções? É evitar que o mesmo servidor que está participando de uma importante etapa participe de outras suscetíveis a risco. Então, quem fez a etapa preparatória não julga a licitação e não fiscaliza o contrato. Nós precisamos dividir essa responsabilidade. Mas a pergunta é, como que nós faremos isso, sendo que em alguns lugares nós não temos equipe, nós temos a equipe. É a mesma pessoa que vai lá e faz o termo de referência, faz a pesquisa de preço, elabora o edital, julga a licitação e depois fiscaliza o contrato. Então, são esses detalhes que nós precisamos de muita sensibilidade agora na nova lei de licitações, para que consigamos, sim, atender o interesse público, mas sempre com muita segurança jurídica. Excelente. Professor, e entrando um pouco mais na parte de gestão e fiscalização de contratos, né, tem uma questão que eu escuto muito dos servidores, dos alunos falarem, que é a seguinte: não tem regulamentação, mas uma hora pode acontecer de ser nomeado gestor ou fiscal de contratos. E aí, o que fazer? Isso acontece com muita frequência. Não aqui no Brasil, isso daí acontece lá na Noruega, isso daí acontece lá na Dinamarca, mas aqui no Brasil, isso daí eu nunca vi. Mas olha só, esse tipo de situação, ele deve ser evitado, porque a partir do momento em que um agente público, a alta administração, no caso, que tem esse poder para delegar atribuições, e ela faz essa designação sem dar as condições apropriadas, em especial a capacitação, ela está chamando para si a responsabilidade. Diante de um eventual problema, diante de uma falha, a responsabilidade não é única e exclusivamente do fiscal, mas sim daquela autoridade que fez a designação, mas não deu as condições necessárias para exercício dessas atribuições. Então, se você é um servidor público e foi designado fiscal ou gestor, a minha recomendação é que vocês busquem imediatamente a capacitação, que chegue no seu gestor, no superior hierárquico, e diga que você não possui conhecimento técnico, porque não cabe recusa. Porque não existe o cargo de fiscal de contrato, não existe o cargo de gestor de contrato. São servidores administrativos que são designados, assim como acontece com a equipe de apoio, assim como acontece com o pregoeiro, assim como acontece com uma comissão de licitação, mas que demanda essa designação. Então, o servidor ele deve buscar documentalmente demonstrar que pediu capacitação, pediu meios adequados para exercício dessa atribuição. Caso não tenha sido concedido, no futuro, diante de um eventual problema, ele fica isento de responsabilidade. E tem vários julgados do Tribunal de Contas, em especial do TCU, nesse sentido, que o gestor que não dá as condições mínimas para o fiscal assume a responsabilidade e isenta o fiscal daquela atribuição. Então, o primeiro passo é documentar e buscar esses meios para exercício da atribuição. Excelente. E é uma dúvida, assim, bem recorrente, né? Bem recorrente. Às vezes, como diz os alunos, cai no colo aqui essa responsabilidade. Mas vamos lá. Até passando por essa capacitação, o que o senhor vislumbra de caminhos? Pô, fiz a capacitação, ainda tenho uma dificuldade. Qual o caminho? O que eu devo seguir? O que eu devo evitar? Eu acho que o evitar é até mais forte do que o seguir, né? Olha só, o fiscal e o gestor de contrato, eles devem ser muito proativos, né? Eles não precisam, não é que eles não precisam, né? Eles, como o próprio nome já diz, está ali para fiscalizar e gerir um contrato administrativo. Então, fez a capacitação, nós precisamos de regulamentos com as atribuições. Qual é o papel do fiscal? Qual é o papel do gestor? Nós temos ali um exemplo, prazo de vigência, 12 meses. E na prática o que a gente percebe é que contratos continuam sendo executados sem que exista vigência. O contrato encerrou há um mês atrás e a empresa está lá executando. Daí falei, agora, como que eu pago, sendo que eu não tenho mais contrato vigente?
Daí que começa aquela bola de neve e vai gerando inúmeros problemas. Faz uma dispensa para pagar a empresa, daí aquela dispensa não é suficiente, daí tem que abrir um pregão, daí direciona o pregão para a empresa ganhar porque já está devendo para ela e vai virando aquela bola de neve. Então, nós precisamos ter as atribuições. No caso da vigência, quem vai acompanhar a vigência? É o fiscal ou é o gestor? Eu entendo que é o gestor, que é uma atividade mais administrativa do que operacional. O fiscal, ao meu ver, é aquela pessoa que está com a mão na massa. O fiscal é aquele que está em contato direto com o recebimento dos bens, em contato direto com o fornecedor. O gestor, ele está ali, administrativamente, acompanhando a vigência do contrato, analisando pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, aditivos contratuais. Por isso que é importante uma clareza nas atribuições, até para que nós possamos individualizar a conduta. Porque a gente ouve muito falar de dispensas emergenciais fabricadas. O que é uma dispensa emergencial fabricada? Quando, diante de uma falta de planejamento, o poder público se vê diante de uma situação que compromete a vida das pessoas, que compromete a segurança de determinados serviços públicos, e ele não tem outra alternativa a não ser dispensar emergencialmente aquela licitação. Porque vamos imaginar que nós temos ali uma licitação de medicamentos, e daí, por falta de planejamento e organização, o termo de referência não é feito, a pesquisa de preço não é feita, o edital de licitação não é publicado, e o contrato vigente vence. Como que a população ficará desassistida sem um contrato vigente para medicamentos? É impossível. E daí, qual é a forma de nós resolvermos isso? Mediante uma dispensa emergencial. E a pergunta é, quem deu causa à dispensa emergencial? Se o gestor de contrato lá atrás, o contrato tinha 12 meses de vigência, com 9 meses, ele aciona a secretaria requisitante. Olha só, secretaria, daqui 3 meses o seu contrato está vigente, eu acho que é bom você já se organizar para instaurar uma nova licitação. O gestor fez a parte dele. O secretário não tomou as providências necessárias. A responsabilidade é do secretário, porque ele foi avisado. Então, a dispensa emergencial pode ser feita diante da falta de planejamento, desde que, paralelamente, seja instaurado um processo para apurar a responsabilidade a quem deu causa. Então, olha só como a licitação está tudo interligada. Eu digo que ela é uma verdadeira engrenagem. Nós temos ali a etapa preparatória, fase de execução e a fase de fiscalização contratual. Ela precisa estar muito bem alinhada para que essa engrenagem funcione da maneira mais adequada possível. Tem uma observação aqui, né, da Cirlei. Professor, uma das maiores dificuldades é nomear os servidores para vários contratos, /atas, porque não tem pessoas suficientes. Isso daí é fato também. A gente vê nos municípios, principalmente do interior, de menor porte, até nas câmaras municipais, uma carência de material humano. E daí, como que a gente faz para fiscalizar os contratos, sendo que nós não temos pessoas suficientes? Então, acaba acontecendo uma sobrecarga, um excesso de designações. Infelizmente, é o que pode ser feito. Mas se na sua instituição existe um número considerável de colaboradores, a sugestão é que seja dividido essa responsabilidade. Nós podemos ter vários fiscais acompanhando um só contrato. Por exemplo, um contrato de material de expediente, onde todas as secretarias são atendidas. Eu posso ter um fiscal na educação, um na saúde, um na administração, um no obras, um na cultura. Conforme as entregas forem acontecendo em cada secretaria, nós teremos um fiscal para fazer aquele acompanhamento. Mas também podem acontecer situações em que são lá 10, 20, 30 contratos para um fiscal só. Isso, ao meu ver, é algo totalmente inadequado, porque o fiscal não é para atender uma mera formalidade. Não é simplesmente para dizer, tenho fiscal de contrato. O fiscal, de fato, é para acompanhar. E quando a gente fala em fiscal de contrato, não é apenas nos casos onde existe efetivamente um instrumento contratual. Atas de registro de preço necessitam de fiscais de contrato. Contratações diretas, em especial as dispensas de pequeno valor, onde muitas vezes nós temos apenas a nota de empenho, nós precisamos de fiscal de contrato. Porque, afinal de contas, nós temos um interesse público, uma demanda, que será atendida por um terceiro, um particular, e alguém precisa acompanhar se o prazo está sendo cumprido, se a quantidade está sendo observada,
se a marca e a qualidade das especificações foram atendidas. Então, são todas as contratações que demandam esse tipo de acompanhamento. O Roberto estava até comentando aqui, né? Entre aspas, aqui nós temos fiscais em cada secretaria, que eu acho que é a melhor divisão a ser feita, né? Exato. Não tem uma regra, né? Nós precisamos sempre analisar a estrutura de cada entidade e que os fiscais de contratos eles possuam afinidade com o objeto que eles estão fiscalizando. Não faz sentido eu ter ali uma farmacêutica fiscalizando a merenda escolar. Tem que ser uma nutricionista, tem que ser uma merendeira. Não faz sentido, né, a nutricionista fiscalizar uma obra, tem que ser um engenheiro, tem que ser um arquiteto. Então, sempre as designações de acordo com a expertise, de acordo com o conhecimento e pessoas que estão ali realmente em contato direto com o objeto licitado. E o gestor do contrato? Ele tem Então, que ter afinidade também, ou ele pode ser diferente? Cada secretaria tem que ter o seu? olha só, tudo vai depender da estrutura de cada instituição. Tem alguns lugares que os gestores eles são específicos em cada secretaria e tem municípios já de um porte mais considerável que eles acabam criando setor de contrato administrativo, porque tamanha demanda que além de um setor de compras e um setor de licitação, eles criam um setor de contratos. E lá dentro do setor de contratos existem vários colaboradores e eles ficam responsáveis por efetivar essa gestão contratual. O que eu vejo, o pessoal fala, nossa, já é tão difícil ter o fiscal, quem dirá agora o gestor de contrato? Mas está na lei, e a gente precisa seguir o que está na lei, justamente para que não tenhamos surpresas diante de uma execução ou, principalmente, diante de uma inexecução, porque o problema surge quando o objeto ele não é atendido, daí a população vem, a população cobra, e daí de quem é a responsabilidade? Por isso, são funções muito importantes. Lá na Lei 8666, estava no artigo 67, na nova Lei de Licitações, está no artigo 117. A redação é praticamente a mesma. E tem uma pessoa que acaba passando despercebida, muito mais do que o próprio fiscal e gestor de contrato, que é a pessoa do preposto. E daí, quando eu falo de preposto, o pessoal fala, tá, mas preposto, o que é isso? Nunca ouvi falar em preposto. Mas como assim nunca ouviu falar em preposto? O preposto é obrigatório. Ou vai me dizer vocês que estão aqui nos acompanhando essa noite, se nos contratos administrativos que vocês firmam, vocês não têm o preposto, não dão um aceite no preposto. Pessoal, assim como nós temos a obrigatoriedade do fiscal de contrato, que está lá no artigo 67, o artigo 68 da 8666, ele traz a figura do preposto. Assim como nós temos na nova lei de licitações, no artigo 117, a figura do fiscal, o artigo 118 traz a figura do preposto. Tá, mas o que é esse preposto? O preposto é o representante designado pelo fornecedor. Ele será o interlocutor com a administração pública. De um lado, o fiscal de contrato, respondendo em nome da administração pública, do outro lado, o preposto. Porque o que eu vejo na prática é o seguinte, a empresa vai lá, eventualmente atrasa uma entrega, e daí o pessoal fala, e agora, para quem a gente liga? Quem a gente notifica? Com quem eu falo? Pega o processo, vamos olhar lá na proposta da empresa, qual que é o e-mail, qual que é o telefone, vamos ligar lá, daí fala com o telefonista, fala com o estagiário, fala com o dono da empresa, o empresário tem lá 50 contratos firmados com a administração pública, acho que ele lembra quem é a sua instituição? Pessoal, a figura do preposto é obrigatório. O fiscal de contrato tem que ter o telefone, o WhatsApp, o endereço, o e-mail do preposto. Encaminhou a nota de empenho, a ordem de serviço por e-mail, já manda um WhatsApp, fala, meu amigo, daqui 5 dias o seu prazo de entrega encerra. Estou te relembrando, porque aqui no nosso município, na nossa entidade, nós temos uma fiscalização bem efetiva. Então, nós precisamos desse tipo de contato, nós precisamos dialogar, nós precisamos de proximidade entre as partes. E não tem como nós termos uma boa gestão e fiscalização de contrato se a administração pública não der o aceite no preposto da empresa contratada. O preposto é uma figura que a gente conhece muito bem na faculdade de Direito, né? Agora saiu da faculdade de Direito, fica mais difícil conhecer o preposto. Quem aqui que já estudou um pouquinho mais sobre o tema, vamos comentando também, mandando as perguntas de vocês.
E eu quero, inclusive, adiantar um tema que a gente vai falar lá no Congresso, né, professor? Quem pode ser gestor, quem pode ser fiscal de contratos? Olha só, a nova lei de licitações, ela não traz esse tipo de resposta. Ela só traz características para esses servidores, que eles sejam preferencialmente efetivos, ou seja, existe uma margem para que servidores ocupantes de cargo em comissão também sejam fiscais e gestores de contrato. Nós temos o artigo 7º que traz essas diretrizes lá na Lei 14.133, que sejam preferencialmente efetivos, que tenham capacitação, que não tenham nenhum grau de parentesco com potenciais fornecedores, que respeitem a segregação de funções. Então, tem ali parâmetros no artigo 7º. E o artigo 176 da nova lei de licitações, ele traz algumas prerrogativas para os municípios com até 20 mil habitantes. Tem muita gente que pensa, eu estou enquadrado dentro desse limite de até 20 mil habitantes, então só vou utilizar a nova lei de licitações em abril de 2027. Não, a nova lei de licitações está aí vigente, você pode utilizar hoje, você deve utilizá-la imediatamente. O que o legislador trouxe foi um prazo mais elástico para cumprimento de alguns requisitos. Mas a partir de abril de 2023, a nova lei de licitações será o seu único instrumento para licitar. A 8666, a 10.520 será revogada. A nova lei de licitações ela não entrará em vigor em 1º de abril de 2023, ela já está vigente. O que acontecerá em abril de 2023 é que as legislações tradicionais que hoje vocês usam no dia a dia, elas não serão mais utilizadas para instrumentalizar os processos licitatórios. Então, mesmo você que está enquadrado dentro desses limites, você precisa de gestor e fiscal de contrato. Obviamente que você não precisa atender alguns requisitos previstos na legislação, mas a gestão e fiscalização de contratos, sem sombra de dúvidas, é um requisito mínimo para afirmar qualquer relação no âmbito da administração pública. Professor, agora eu vou dar um exemplo, né? A gente aqui no Mato Grosso tem muitos e muitos municípios que têm menos de 20 mil habitantes. Então, é uma realidade um pouco até diferente das grandes massas, é um estado menor. E eu estou aqui trabalhando no meu município que tem menos de 20 mil habitantes. Qual é a mentalidade que eu tenho que ter? O que eu devo pensar, como eu devo agir, inclusive se eu trabalho num cargo que não é superior ou se eu trabalho num cargo que é superior, como que eu devo conduzir essa transição para a nova lei? Olha só, essa transição ela já deveria ter sido iniciada há muito tempo, independente do porte do município. O legislador deu esses 2 anos justamente para que validássemos a nova lei de licitações. Agora nós não temos outra alternativa, a não ser correr contra o tempo. E isso torna tudo mais difícil. Mas ainda existe um tempo relativamente razoável para que nós possamos startar os processos. O que a gente não pode é aguardar abril de 2023 para fazer a primeira dispensa, para fazer o primeiro pregão. Nós temos que começar, mesmo que de forma gradual, mesmo que em marcha lenta, iniciar a nova lei de licitações. Se nós acessarmos lá o site do pncp.gov.br, vocês verão a quantidade de órgãos públicos em todo o Brasil já licitando com base na nova lei de licitações. Até um tempo atrás, nós tínhamos só dispensas de licitação. Agora, diariamente, a gente vem encontrando pregões. Então, assim, está todo mundo se movimentando, todo mundo se mobilizando. O que eu percebo muitas vezes é que os servidores estão ali preocupados, mas talvez o gestor, a alta administração, não tenha percebido a importância dessa transição, desse atual momento em que nós nos encontramos, porque vai chegar em abril de 2023, e em muitos lugares, sem sombra de dúvidas, nós teremos uma paralisia, porque a 8666 terá sido revogada, a 10.520 já não poderá ser mais usada no âmbito dos pregões, e o único caminho será a nova lei. E como que eu vou startar uma licitação se eu não sei absolutamente nada? Se eu não tenho uma minuta de termo de referência, se eu não tenho um manual para gestão e fiscalização de contratos, se eu não tenho um regulamento? Então, o primeiro passo, independente do porte do município, é constituir uma comissão de transição, um grupo de estudos para validação da nova lei de licitações, para que, de forma gradual, os primeiros atos
comecem a ser praticados, porque, independente de ser uma Câmara, de ser uma Prefeitura, a única forma que nós temos de suprir as demandas da coletividade, atender o interesse público, é através de um processo licitatório. Então, não tem um outro caminho, né? O único caminho é enfrentar a lei, é se jogar na nova lei de licitações e realmente compreender a vontade do legislador para aplicá-la da melhor maneira possível. E aí eu vou trazer um comentário do Roberto e que, assim, eu sempre comento a minha experiência porque eu converso com diversos alunos de mais de 50, 60 municípios que são clientes da Avantes aqui no Mato Grosso. E aí vem o seguinte, o alto escalão da gestão, na maioria dos municípios, não estão preocupados, o alto escalão não está preocupado com a nova lei de licitações. E eu vejo esse alto escalão, não é só em município grande. Aqui em Sinop mesmo, quem for aluno aqui do município vai saber que não tinha capacitação até, acho que semana passada, quando teve uma capacitação aqui. E também dos municípios pequenos. O que a gente faz? Pô, eu sou secretário aqui, eu sei que tem a Fabiana, tem alguns outros secretários aqui presentes. Eu sou secretário, eu estou numa faixa um pouquinho mais acima, como que eu devo conduzir? Ou eu estou numa faixa mais abaixo, como que eu devo conscientizar quem está acima de mim? Olha só, a gente pega o artigo 11 da nova lei de licitações, ele traz os objetivos. E lá nos objetivos consta garantir a proposta mais vantajosa, a isonomia entre os licitantes, desenvolvimento nacional sustentável. E no parágrafo único, tem lá que compete à alta administração tornar o ambiente das contratações públicas íntegro e confiável. Então, assim, a alta administração ela tem uma responsabilidade muito grande para que os objetivos e as demandas da sociedade sejam atendidas da melhor maneira possível, principalmente em um ambiente íntegro e confiável. E essa alta administração, a partir do momento em que ela não toma as medidas necessárias para aprimoramento, para a implementação da nova lei de licitações, ela está chamando para si essa responsabilidade. Então, lá na frente, obviamente, a gente não consegue prever o futuro e não sabe qual será a interpretação dos órgãos de controle, mas o meu receio, né, eu não torço para isso jamais, né, eu sou uma pessoa sempre otimista e muito positiva, mas o meu receio é que esses gestores que hoje estão despreocupados sejam responsabilizados no futuro, que muitas vezes esses servidores públicos que não estão tendo a oportunidade de uma capacitação, de um aprimoramento, de um estudo específico sobre a nova lei de licitações, eles respondam no futuro diante de um eventual descumprimento das normas que estão previstas na lei, porque são 194 artigos, é uma lei muito extensa. E daí a gente pega os inúmeros regulamentos, isso daí vira uma enxurrada de dispositivos. Então, assim, a minha recomendação é, se você que está aqui hoje faz parte da alta administração, amanhã já convoca uma reunião, já veja o que foi feito, se tem alguém que está se mobilizando, quem seria a pessoa adequada para ficar na linha de frente desse tipo de processo, porque é o único caminho. Agora, se você é um servidor público que não faz parte da alta administração, a recomendação é exatamente a mesma. Chega lá no seu secretário e fala, secretário, meu amigo, olha só, quem vai sofrer é a população. Teremos uma paralisia, porque não saberemos licitar, não saberemos contratar. E, muito possivelmente, existirá responsabilidade por isso. Então, precisamos que exista uma mobilização, que a alta administração tome as medidas necessárias para startar esse processo. Porque é legal que o artigo 191 da nova lei de licitações, ele permite essa alternância. Não significa que a partir do momento que eu fiz uma dispensa na nova lei ou eu fiz um pregão na nova lei, tudo será com base na nova lei. Você pode fazer um pregão na 10.520, depois fazer um pregão na nova lei, depois fazer um pregão na 10.520, depois um pregão na nova lei. O que é proibido é a combinação na mesma licitação. Então, o que eu venho sugerindo? É um pregão de um item? Faz com base na nova lei. É um pregão de 500 itens para medicamento? Faz com base na 10.520. Daí, agora é um pregão de 5 itens. Volta para a nova lei, para você ganhar musculatura, para você ganhar robustez, para você
aos poucos, ganhar confiança para operacionalizar a nova lei. É um processo de melhoria contínua, de forma gradual. Então, não é assim, a partir de agora, eu vejo muita gente falando, a partir de tal data, começar a nova lei. Não, vamos começar agora, devagarzinho, passo a passo. As compras diretas, elas têm sido a porta para a nova lei de licitações, em especial a dispensa de pequeno valor, que está lá no artigo 75, 1 e 2. Não tem nada de errado fazer compra direta. Até uma tecla que eu venho batendo bastante, e que dificilmente vocês vão ouvir em outro lugar ou outro professor, que contratação direta não é crime e que licitação não é regra. Tem que parar com esse negócio que licitação é regra. Licitação não é regra. Não tem problema você fazer uma contratação direta, porque existem requisitos previstos em lei. O artigo 72 da nova lei traz um passo a passo. A contratação direta não é um cheque em branco na mão do gestor público, que sai comprando conforme a sua liberdade. Ele possui requisitos mínimos previstos em lei que precisam ser atendidos. E na nova lei de licitações, mais ainda, existe uma série de elementos lá no artigo 72. Agora, para dispensa de pequeno valor, existe uma etapa de publicidade. A gente vem até chamando a dispensa de pequeno valor de preguinho. Nós temos o pregão e agora nós temos o preguinho. Por quê? Tem fase de publicidade, tem fase de lances, tem habilitação e tem recurso na dispensa. Então, é uma licitação simplificada. Eu fiz um levantamento no portal de transparência do governo federal e nos últimos 5 anos, mais de 50% de todas as compras feitas pelo governo federal foram sem licitação. E como tem gente que bate na tecla que a regra é a licitação? Ah, mas aqui no meu município é proibido. Ah, a União pode, a prefeitura não pode. É óbvio que pode. Ah, agora com a nova lei, meu município é pequeno, vai se enquadrar tudo dentro dos limites de 50 mil. E a pergunta é, qual o problema? Está tudo bem, tem previsão legal, cumprir os requisitos que estão na lei sem nenhum problema, desde que nós tenhamos a gestão e fiscalização desse contrato. Então, pessoal, nós precisamos tocar as contratações com mais leveza, nós precisamos ter aí uma dinâmica dos processos para que as coisas evoluam e avancem de uma forma mais rápida. Temos que sair dessa morosidade, dessa burocracia, temos que avançar, temos que sair dessa bolha, muitas vezes, dessa zona de incerteza, porque não faz sentido nós termos uma nova lei de licitações com tanta novidade, com tanta coisa boa, e a nossa cabeça continuar com base na 8666. Ah, porque o Tribunal de Contas, ah, porque o Ministério Público, ah, porque isso, porque aquilo. Pessoal, deixe esses mitos, esses medos, esses receios adormecerem tudo com a 8666. É um novo tempo, é um novo momento, vamos pensar para frente, vamos avançar, vamos evoluir. E a nova lei é fantástica para isso. Tem gente que fala, nossa, a nova lei é terrível. E eu preciso confessar para vocês que a nova lei de licitações ela não é boa. A nova lei de licitações é muito boa. A nova lei de licitações ela traz requisitos ali que trazem segurança jurídica para vocês. Não é o tema aqui de hoje, mas se você pega lá 8666, 10520, o que essas leis falam sobre termo de referência? O que essas leis falam sobre pesquisa de preço? Não fala nada. E agora a nova lei de licitações? Tem um passo a passo. Artigo 18, etapa preparatória. Artigo 6º, artigo 40, termo de referência. Artigo 23, pesquisa de preços. Então, vocês que não tinham um caminho para instrumentalizar o processo, a nova lei traz um passo a passo. Contrato, que é o nosso tema. Na 8666, prazo de vigência, 60 meses, 5 anos. Qual que é o prazo de vigência na nova lei? Vigência decenal, 10 anos de contrato. Isso é fantástico, por quê? Porque reduz o volume de licitações para vocês. 10 anos de contrato. Software de gestão, acredito que todo mundo tem essa dor de cabeça. A cada 4 anos tem que abrir nova licitação, que é o prazo máximo permitido em lei. Na nova lei de licitações, 15 anos de vigência para sistemas estruturantes. E como que a nova lei de licitações não é boa? A nova lei de licitações é fantástica. Mas para que nós possamos compreendê-la na sua essência, nós precisamos desse tipo de evento, desse tipo de compartilhamento de experiências. Eu vou fazer um adendo, né? O senhor falou lá atrás até da responsabilização e que é otimista e que vai ser responsabilizado, eu acredito que não. Eu acredito que uma hora ou outra, assim,
talvez até não seja, até consiga se explicar, mas só o fato de ter a dor de cabeça, de estar pensando naquele problema, de todo o desgaste que traz um possível problema, é algo que, pelo menos para mim, me tira o sono, né? E não consigo entender aqui, pelo menos enquanto converso com diversos professores, não consigo entender porque ainda não houve a transição em muitos municípios. E tem algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Primeiro, o Marcelo tá elogiando aqui, excelente aula, muito esclarecedora. A Cíntia falando, né, a contratação de consultoria é uma alternativa para auxiliar na regulamentação e implementação da nova lei. E a Cirlei também perguntou aqui, até abanou a mãozinha aqui no Zoom. O professor já falou sobre as publicações utilizando a nova lei, mas o PNCP já está disponível, pregão também. Se não está, podemos utilizar a nova lei sem o portal? Vamos lá, agradecer aqui o Marcelo pela mensagem, a Cíntia também, sem sombra de dúvidas, consultoria, ela vem para contribuir nessa implementação da nova lei, e lembrando que contratação de consultoria é por inexigibilidade, pessoal. É um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, está lá no artigo 74, inciso 3 da nova lei de licitações, e, por favor, não contratem consultoria mediante pregão. Pregão é para bens e serviços comuns, e eu vejo em larga escala pelo nosso Brasil inúmeras consultorias sendo contratadas por pregão. E na nova lei de licitações tem uma vedação expressa. Se vocês peguem lá o artigo 29, parágrafo único, consta que não pode contratar serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual através da modalidade pregão. Mas vamos ali na pergunta da Cirlei. O professor falou sobre as publicações da nova lei. Não tocamos nesse assunto, mas a publicidade dos avisos de licitação estão lá no artigo 54 da nova lei de licitações, e o aviso ele tem que ser publicado no PNCP, no Diário Oficial do órgão licitante, no caso do Diário Oficial do município, caso você seja um órgão municipal, bem como em jornal diário de grande circulação. Isso é o que está no parágrafo 1º do artigo 54. O extrato do contrato tem que ser publicado no PNCP, é uma condição de eficácia nos termos do artigo 94 da nova lei de licitações. E as contratações diretas é o parágrafo único do artigo 72, que traz ali a publicação no sítio oficial do órgão licitante, ou da autorização daquela contratação direta, ou do extrato do contrato, é o que consta no parágrafo único. O que acontece? O PNCP já está funcionando, muitos municípios já estão utilizando. O que vocês precisam avaliar é se o software de gestão que vocês possuem na sua instituição já possui integração com a plataforma Mais Brasil, porque não é o servidor público que vai acessar o PNCP com um login, com uma senha e vai cadastrar a licitação. É o próprio sistema de gestão de vocês que vocês vão dar um enter ali, a informação vai automática. É o próprio sistema de pregão eletrônico que vocês usam que também vai automático para o PNCP. Então, verifiquem com as empresas fornecedoras de software e cobrem delas para esse tipo de integração. Municípios com até 20 mil habitantes não precisam se atentar em relação ao PNCP até abril de 2027, mas caso já exista essa integração, a minha recomendação é que façam imediatamente a publicidade no PNCP, até porque é muito simples a publicação. Ao meu ver, ela é automática. E caso você esteja dentro desse limite de 20 mil habitantes e não esteja adotando o PNCP porque não existe a integração do sistema, você tem que publicar no seu diário oficial e no seu site oficial também. Professor, a Cirlei, até a pergunta dela, você pode até responder meio que pela metade, porque ela está comprando já o ingresso dela, dos outros colegas lá da prefeitura, então dela você deixa que você responde pessoalmente lá em Cuiabá. Não precisa entrar muito em detalhes, né, Cirlei? Professor, eu quero lembrar aqui, todos os alunos, né, que está rolando um sorteio de um ingresso para o nosso congresso, tá? Então, o nosso congresso vai ser nos dias 10 e 11 de outubro, presença confirmadíssima do professor Tiossi, que vai ser no dia 10 à tarde. De manhã, professor Jamil Manasfi. Depois tem também Natanael Alcântara, que está aqui conosco hoje também assistindo, né? Um abraço para o Natan.
No outro dia, o professor Eduardo Guimarães vai falar muito sobre custos. E para finalizar o evento, o nosso grande mestre Jander Leal. Vai ser um evento só com um nomezinho pequeno, só com um professor que não conhece muito, tá? Vocês perceberam aqui ontem, hoje, então, é só com um professor que demora para responder a pergunta, que o artigo tem que ficar buscando. É difícil, né, Tio, esse time? Não, timaço de professores ali. Eu sou um mero coadjuvante nesse time de estrelas e, sem sombra de dúvidas, estarei lá também aprendendo com todos esses professores. Ah, será um evento brilhante, né? O Roberto tem uma viagem, né? Falou, acho que precisa cancelar uma viagem. E assim, tá rolando o sorteio lá, tá? Lá na publicação que a gente fez no Instagram da Avante. Vou convidar quem ainda não segue o Tios, que tem só um pouquinho de seguidores, tem 44 seguidores, 44 mil, né? Um pouquinho conhecido só. Já tem que aplicar na Valia ano que vem, viu, professor? Já passou do limite de 20 mil, né? Já estourou o limite de 20 mil. E tá rolando lá um sorteio de um ingresso para o Congresso, tá? Então vou lembrá-los, tem que marcar 2 amigos aí da prefeitura, do município e um diamantezinho. Por que tem que marcar o diamante, Matheus? Porque tem gente que vai lá, vê todo mundo comentando e fala, eu vou comentar também. E aí comenta, e pode ser que essa pessoa ganhe, mas quem está aqui assistindo sabe que tem que ter o diamante. Então, na hora de sortear, a gente vai ver se assistiu ou se só pegou um trechinho, se só copiou um amigo. Se tiver o diamantezinho, a gente sabe que estava assistindo, que estava no ao vivo, realmente está participando. Tem também o nosso grupo do WhatsApp, tá? Que eu aviso vocês por lá quando começou o evento. Vou mandar o link de novo aqui para quem ainda não tem o link, tá? E aí, gente, eu vou lembrar para vocês o que vai acontecer lá no Congresso. Primeiro, aluno da Avante tem desconto de hospedagem no Paraguás. Então, no quarto individual de 348, vocês vão pagar 179, super desconto. E aí entra, inclusive, para o Clube Avante. Toda vez que você for lá em Cuiabá e quiser ficar hospedado no Paraguás, você vai lá, apresenta o ingresso e você tem esse desconto sempre, tá? É um preço fixo, todo comecinho de ano sai esse preço lá e fica um desconto para você. No quarto duplo, que hoje está 400 e alguma coisa, é 219 para aluno Avante. Então subiu todos os preços, mas você que vai fazer parte do Clube Avante, você que é aluno, inclusive, Marcelo, Roberto, tem mais alunos por aqui, Fabiana, já é aluno, você vai para Cuiabá, apresenta lá no Paiaguás, que é um hotel maravilhoso, e tem o seu desconto. E lógico, tem almoço à vontade nos 2 dias por nossa conta. Manda a conta lá, faz que está na conta da Avante, tá? À vontade para comer bem, ter um bom café da manhã também. A gente sabe que a experiência ela tem que ser completa, né, Tio? Então o aluno ele desce lá, toma um bom café da manhã, sobe para o evento, não preocupa com o almoço, não pega Uber, não sai nem do hotel. Almoça, sobe, depois dá uma dormidinha, volta para o evento e aí toma um bom coffee break no finalzinho da tarde, está liberado para tomar uma cerveja, que eu sei que ninguém te ferra também. Gente, isso tudo a gente está sorteando um ingresso. Quem quiser mais informações, nós estamos com preço de primeiro lote, tá? Primeiro lote, então tem um descontinho. E agora eu vou deixar o nosso querido professor Tiossi encerrar nossa aula, fazer o encerramento. Agradecer novamente, professor, pela sua presença aqui. E quais são as suas considerações finais para a gente tocar nosso finalzinho de quarta com mais leveza, sem muita preocupação com gestão e fiscalização de contratos? Olha só, primeiro eu vou só responder uma pergunta do Hermes aqui para a gente prestigiar todos aqueles que teceram comentários. Então, ele agradeceu pela aula, eu que agradeço a presença. E está aqui, ó. Gostaria de explorar um pouco, professor, poderia dizer sobre qualificação econômico-financeira, como utilizar os 2 exercícios financeiros, como interpretar esses índices, tem alguma sugestão? Olha só, o primeiro ponto, né, o rol de documentos de habilitação que está na lei, ele consta lá, mas nós não devemos utilizá-lo em todos os casos. O que eu percebo muitas vezes é que a administração pública pede tudo que está na lei. E a pergunta é, para quê? Por que é exigido balanço patrimonial para pregão, para bens e serviços comuns? Para que é exigido certidão de falência? Por que é pedido atestado de capacidade técnica para fornecimento de determinados bens? Então, não faz muito sentido. Quando a gente exige
no caso um balanço patrimonial, é necessário que exista conhecimento técnico para análise desse balanço, para análise desses índices, e não meramente para cumprir um requisito formal. A empresa vai lá, apresenta o balanço, o pessoal tica ali no cantinho, atendeu o edital. Tá, por que pediu o balanço, então? Não faz sentido. E, Hermes, o primeiro ponto, antes de nós exigirmos um balanço, porque a nova lei inova ao dispor sobre o balanço dos 2 últimos exercícios, e não só do último exercício, igual estava na 8666, nós temos que nos atentar ao artigo 18, inciso 9, da nova lei de licitações. Qualquer qualificação técnica ou econômico-financeira exigido deverá ter justificativas na etapa preparatória. Deverá ser contemplado motivação circunstanciada, ou seja, não pode pedir balanço, não pode pedir atestado de capacidade técnica, não pode pedir certidão de falência, sem que na etapa preparatória o responsável pelo termo de referência traga por escrito a motivação circunstanciada dessas exigências. Isso vem ao encontro da Constituição Federal. Está lá no inciso 21 do artigo 37, apenas qualificação econômico e técnica indispensável para a execução do contrato poderão ser exigidas. Mas, para um aprofundamento no nosso evento presencial, sem sombra de dúvidas, não faltarão oportunidades para a gente tecer um pouquinho mais sobre essa temática. Então, eu gostaria, Matheus, de agradecer mais uma vez a oportunidade, pessoal, tão precioso tempo, numa quarta-feira, para estar aqui ouvindo sobre licitação, então demonstra realmente a preocupação, a vontade de fazer a diferença, de realmente buscar um aprimoramento, e é isso que nós precisamos, de servidores públicos, de entusiastas do direito público, do direito administrativo, que realmente não fiquem na zona de conforto, que queiram fazer a diferença para a sua administração, porque, o que eu digo, a nova lei de licitações por si só ela não vai promover mudança alguma. Tem gente que fala, agora acabou a corrupção, agora acabou o jeitinho, agora acabou o sobrepreço, agora acabou o superfaturamento. De forma alguma. O que nós precisamos é de uma mudança cultural. E essa mudança começa em cada um de nós. Então, nós precisamos rever as nossas condutas, nós precisamos rever os nossos atos para fazer diferente. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, nós teremos um resultado muito diferente lá na frente. Então, não basta ficar compartilhando aí partido A, partido B, impeachment de presidente, prisão de governador, isso, aquilo. Pessoal, essa coloração partidária não muda nada aí no aspecto prático. O que muda é o que nós fazemos. Nós somos agentes de transformação, nós temos capacidade. E a partir do momento em que vocês fazem a diferença, quem ganha é a comunidade, quem ganha é o nosso município, quem ganha é o nosso estado. Nós teremos mais educação, nós teremos mais saúde, nós teremos mais segurança, nós teremos mais saneamento. E todos vocês são importantes para essa construção. Então, não percam essa oportunidade. Hoje vocês estão na administração e podem fazer a diferença. Por menor que seja a sua participação, aproveite essa oportunidade. Porque lá na frente, todos nós colheremos esses frutos. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e espero revê-los presencialmente no nosso evento. Quem não for presencial nunca mais vai poder participar de evento ao vivo aqui, né, Tiossi? Quem não for presencial vai ser responsabilizado porque não vai saber sobre gestão e fiscalização de contratos e aí vai lembrar, vai falando, nossa, mas eu poderia estar lá. Gente, novamente, muito obrigado pela presença de todos que estão aqui assistindo a gente nessa noite, que estão participando da Semana Mato Grossense de Licitações. A gente dividiu em 3 dias à noite aqui para que todos pudessem participar. Ontem teve jogo, hoje tem jogo também. Tem gente que está assistindo a Semana Mato Grossense aqui numa telinha, aqui está assistindo o jogo, prestando atenção. Tem gente que está só aqui com a gente realmente assistindo, todo mundo elogiando muito. Amanhã tem mais, tá? Amanhã tem mais. Amanhã tem o professor Eduardo Guimarães e o professor Jander Leal, 2 mestres também. E, novamente, eu vou refazer o convite para vocês para o Congresso Mato Grossense de Licitações. E, como já disse o Tiossi, né? Nunca esteve no Mato Grosso. Então,
Ou você vai ver o Tiossi presencialmente com a Avante, ou vai ser um pouco difícil, tá? Você vai ter que ir lá no Paraná dar um oizinho para ele. Então é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Uma aula dessa não tem como assistir o jogo. Olha lá, o Hermes trocou o jogo hoje pela aula, né? Todo mundo agradecendo, parabenizando. Muito obrigado pela confiança de novo de vocês em estarem aqui, dedicando a atenção de vocês, dedicando o tempo, que seria até um tempo de descanso, em estar aprendendo conosco, né, com o Tiossi, comigo, só fazendo pergunta boba aqui para vocês irem discorrendo. E até amanhã e mais. Tiossi, até o congresso e novamente muito obrigado. Valeu, meu amigo. Agradecer a todos aqui. Até o congresso. Até o congresso. Beijo no coração de vocês. Tchau.